Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o importante é que você esteja bem, que o seu dia seja bom. E estamos começando mais uma live da missão Eis-me Aqui, Mulher. Sempre com uma história relevante, com uma história de superação, alguma história falando de relacionamentos, para que a gente possa então aprender mais sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como a fé pode influenciar e fazer diferença. E hoje, a nossa convidada, ela vai estar nos contando a história dela, começando lá na infância. Tem bastante história para contar e com certeza você que está com a gente desde o início, sejam muito bem-vindas e você não vai querer te desgrudar da telinha aí para ouvir e conhecer a Vanessa. Sem mais delongas, sem demorar muito, eu já vou chamar então, para que a gente possa então já estar conhecendo a Vanessa, que hoje, né, é professora universitária. Ela trabalha também como coaching, ela vai explicar o que é um coach faz, tá? E é muito interessante esse acompanhamento, essa dica que ela tem dado para as pessoas. Pessoal, eu tô apertando aqui para chamar ela e eu não sei o que aconteceu, que tá dizendo uma mensagem que eu nunca vi. E, claro, vocês não estão vendo, aparece aqui para mim na tela. Vanessa, se você está aí, vou te pedir para te acenar aqui, para você mesmo chamar para participar. Vamos ver se eu consigo. Vou tentar mais uma vez. Às vezes acontece essas coisas. Ó, aqui agora é uma mensagem diferente. Eu vou chamar aqui, então, a Vanessa, para vocês, então, estarem ouvindo, gente, a história dela. E ela não tá aparecendo aqui para mim ainda. Aqui tá ela já tá aí. Vamos ver aqui. Aqui, feito! Então, vamos chamar a Vanessa. Pessoal, que legal! Vocês todos estão participando aí com a gente ao vivo. Sejam muito bem-vindos, abençoados. E que vocês possam curtir. Olha só, linda! Oh, Vanessa, já te agradeci, mas eu vou te agradecer mais uma vez, porque eu estou muito feliz em te ter aqui contando a tua história, porque é uma história, né? É a tua história, é a tua experiência, mas com certeza muitas pessoas vão se identificar e vão sair daqui encorajadas a tomar decisões. A gente colocou ali o título como a dieta, né? Mas tu vai estar falando sobre isso também, mas a escolha, a decisão, a dieta que funciona. Qual é essa dieta que funciona? Então, minha linda, eu vou pedir para que tu te apresente, para que tu tenha total liberdade aí para contar a tua história, tá? E vou deixar você falando aí. De vez em quando, se eu achar que precisa, eu venho intervir. Se não, com certeza tu tem total liberdade aí. Tá, lindona? Muito obrigada. Tá joia, Tati. Eu quero agradecer muito o convite, agradecer esse espaço de vocês para que a gente possa estar compartilhando mesmo as nossas conquistas e os nossos desafios. Essa que é a ideia, né? E qual é a dieta que funciona, né? Essa é a grande sacada, é o grande chamado assim que a gente traz. E quando a gente fala de dieta, eu quero trazer para vocês que não é apenas perder peso, né? Não significou para mim apenas perda de peso, mas foi toda uma virada de vida profissional, uma virada de vida emocional, afetiva, né? De eu poder me encontrar como pessoa cada vez melhor. A perda de peso, ela foi a cereja do bolo, como eu digo, né? Então, eu queria dividir com vocês que o meu histórico com sobrepeso, ele vem desde a infância, né? Eu sofri muito com a perda com excesso de peso desde a infância, eu sempre me achei gordinha, eu sempre sofri algumas coisas na escola também, com relação a essa coisa de ser maior, de ser grande. E, na verdade, se eu for olhar as fotos hoje, eu nem era tão gorda, assim, nem era
com tanto sobrepeso. Mas eu sempre fui grandona. Mas o estereótipo da menina, da mulher gaúcha, que é um pouco maior, assim, do que o normal. E eu me achava muito gorda, e com isso eu fui criando uma questão de baixa autoestima. Eu fui tendo uma questão assim, de não me achar capaz em algumas coisas, né? Eu fiz durante muito tempo o balé, que é uma coisa também que não tinha nada a ver com o meu biotipo. Eu achava que eu convivia também com pessoas ali que não combinavam comigo, né? Então eu fiz o balé pela minha mãe, queria muito que eu fizesse tudo, e era uma coisa que para mim não foi legal, assim, não me fez bem. Então, muitas vezes, a gente, às vezes, como mãe, como adulto, hoje, eu olhando tudo isso, a gente tem que ter esse cuidado, né? De quanto que a pessoa se sente bem ou não fazendo determinadas coisas, né? Principalmente na infância, que é uma fase tão marcante para todos nós. E me marcou muito. Eu me achar muito grande, muito gorda, muito fora do padrão daquele espaço em que eu frequentava. E aí a briga com a balança, ela sempre seguiu, né? Sempre seguiu durante a infância, a adolescência. O que que eu tinha na minha adolescência? Eu tive uma postura mais firme, assim, né? Eu era uma adolescente que sempre me posicionava, então eu sempre me destacava pela minha fala, pela minha conversa, pela minha maneira de conversar com as pessoas. Então eu acabei conquistando um espaço e sempre gostei muito de me arrumar. Então isso me fez, mesmo sendo mais gordinha, mais cheinha, eu sempre gostei muito de me arrumar, de me vestir bem, de combinar roupas. Então isso me ajudou muito. Agora, a dieta que funciona, Tati, eu diria hoje que é a dieta da nossa cabeça, né? Que é o nosso pensamento, né? As nossas escolhas. Ao longo da minha trajetória, eu fui fazendo algumas escolhas profissionais. Eu sou professora, né? Eu trabalho já há 30 anos dentro de escola. Eu fui fazendo escolhas profissionais, né? E essas escolhas profissionais, elas interferiram na minha saúde. Quais são essas escolhas? Eu trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro, né? Noite também. Então eu acabei trabalhando muito e não cuidando da minha saúde, né? Então eu fazia o dia todo em escola, à noite faculdade, e assim foi toda a minha trajetória. E fui deixando a saúde de lado, eu foquei muito no trabalho. Sempre com aquela coisa dizendo eu não tinha tempo, não dá, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, ir para academia não dá tempo, eu como qualquer coisa porque eu tenho que trabalhar, não vai dar tempo de fazer a comida mais saudável porque dá trabalho, porque eu tenho que trabalhar. Então, isso foi, resumindo, eu fui a mais de 100 quilos, né? Com todo esse histórico de só trabalhar, né? De não me cuidar. E aí, com esse sobrepeso, eu adquiri outras doenças. Eu tive diabetes gestacional, tenho 2 filhos, né? Então, na gravidez também eu engordei muito. Eu tive diabetes gestacional na minha última gestação. Eu tive que fazer repouso toda a gestação, porque era uma gravidez do excesso de peso, em função do diabetes também. Então, eu adquiri dores articulares, dores na coluna, uma anemia profunda, porque mesmo estando com sobrepeso, eu não me alimentava bem, né? Então, eu sofri de uma anemia bem forte, assim. E, no decorrer de tudo isso, eu acabei deixando também a questão do autocuidado, deixando de lado o autocuidado. Então, eu só trabalhava, comia qualquer coisa e não me cuidava.
Não sei se tu tá conseguindo me ouvir bem, Tati. Tá boa aí a transmissão para ti? Super bem, muito bem, bem claramente, tranquilo. Tá joia. Nesse meio tempo, eu tive um segundo relacionamento, que é eu tive um outro casamento, né? Tive meu filho, o segundo filho, que eu tive essa diabetes gestacional. E ao longo dessa trajetória, da infância do meu filho bebê, todo esse início aí de criança pequena em casa, né? Porque eu tenho uma diferença de 12 anos entre um filho e outro. Então foi praticamente um recomeço. Eu me vi bem doente, né? Eu me vi bem doente, abalada emocionalmente e estressada. E aí, me achando muito feia, né? Coisa que mesmo eu, um tempo atrás, me sendo gordinha, eu sempre me achei bonita, né? Não tinha problema com a aparência, né? Mas eu comecei a ter, depois de um certo tempo. E eu comecei a me dar conta de que eu estava me colocando em segundo plano em todos os sentidos, né? Filho vinha em primeiro lugar, o marido da época vinha em primeiro lugar, a pagar a casa, a faculdade, tudo vinha em primeiro lugar. E eu sempre por último. Eu fui ao médico, fiz exames, óbvio que os exames deram alterados e tudo, o médico disse, não, tu precisa emagrecer, né, para poder ter mais qualidade de vida, tu precisa emagrecer. Na minha família tem histórico de problema cardíaco, então todas as pessoas que faleceram, faleceram por problemas cardíacos, então eu já estava com os batimentos cardíacos bem baixos, assim, fiz aquele teste da esteira, tudo, né. O que aconteceu? Eu passei, então, a me cuidar. Como é que eu comecei? E eu gosto de contar isso, porque às vezes as pessoas olham e digam, ah, mas ela começou super bem. Ela já emagreceu 20 quilos rapidinho, né? E não é assim. Ninguém leva uma semana para chegar nos 30, no mais de 30 quilos que eu engordei, mais de 100, e ninguém perde 30 quilos em uma semana, né? Então, normalmente, quando as pessoas começam uma dieta, as pessoas começam a dieta já querendo resultados imediatos. E não é o resultado imediato. Toda mudança, ela não vem de forma imediata. Toda mudança, ela é gradativa. A mudança que vai ser para a tua vida toda, ela tem que ser gradativa. Então, eu comecei dando 5 minutos, que era o que eu aguentava, na quadra aqui da minha casa. Eu tinha um tênis, que inclusive ele tinha um furo, né? Eu gosto de contar isso, não é para dizer que ela é uma coitada e começou Não, eu tinha um tênis só e o tênis era furado. Por quê? Porque eu sou professora, eu não ganho tão bem, eu tinha 2 filhos, eu tinha curso do filho para pagar, eu tinha colégio do outro filho para pagar, a prioridade eram os meus filhos e pagar minha casa. Que na época eu tinha comprado uma casa. Então, assim, eu comecei com o que eu tinha. Era a leg velha, era o tênisinho furado e era caminhar na rua. Só que eu me dispus a caminhar. Ô, Vanessa, é E aí, quando chovia... importante frisar isso que tu falou agora, porque muitas vezes as pessoas querem já o glamour, né? Já ficam imaginando aquelas fotos lindas na academia, aquela selfie toda sarada, né, com aquela roupinha linda, e sendo como tu disse, o resultado vem com esforço, com decisão, e não tem desculpa, né? A gente começa a colocar bloqueios já para começar, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque já não tá legal, não tá bem. Então isso que tu tá falando é um baita exemplo, né? Poxa vida, era um tênis só, ele não tava legal, e era só 5 minutos que tu conseguia caminhar. Às vezes a pessoa já quer ir pra academia e fazer um treino daqueles absurdos, né? Tem que ser 1 hora, tem que ser assim, assim. Não, cada um no seu limite de pouquinho em pouquinho, mas tem que começar. Então eu só quis parar aqui e frisar isso, para quem está aí ouvindo, né, a tua história, a tua live, não tem desculpa, a gente precisa, decidir, vamos com o que tem, vamos embora. Por favor, pode continuar. Isso, exatamente. Dentro do processo de coaching, a gente fala
que toda mudança ela acontece dentro de uma régua, né? Então, a régua, vamos pegar aquela régua escolar de centímetros ali. Eu nunca vou chegar do 0 ao 30 de uma vez só. Eu preciso andar 1 milímetro por dia. Então, toda transformação, ela acontece com 1 milímetro por dia. O que que eu vou... Todo dia eu acordo, todos os dias, e essa mudança, eu perdi 30 quilos, sem bariátrica, com atividade física e educação alimentar. Eu faço dieta low carb, né, que é com baixo carboidrato, mas outras dietas também funcionam. Então, quando a gente fala dieta que funciona, todas as dietas funcionam, desde que você faça. Então, você fazendo a dieta, ela funciona. Então, todos os dias, já há 8 anos, eu venho mantendo a perda de peso, esses 30 quilos que eu perdi. Estou ganhando massa muscular agora, fazendo musculação. O que que acontece? Eu acordo todos os dias. O que que eu vou fazer hoje para me aproximar do meu objetivo? Qual o passo que eu vou dar hoje? Qual a escolha que eu vou fazer hoje? Então, hoje, eu sigo tendo uma rotina de trabalho maior até do que eu tinha naquela época. Porque eu trabalho agora em 4 lugares. Né? Então, eu trabalho em 3 lugares durante o dia, escolas, eu trabalho o dia todo em escola pública e privada durante o dia, dou aula à noite na faculdade, dentro do curso de pedagogia, e nos sábados eu atendo um processo de coaching. Então, se for ver, a minha rotina ela é maior hoje de trabalho, mas eu consigo o tempo. Por quê? Porque é a minha prioridade. Então, a minha atividade física é às 6 da manhã. Eu acordo todo dia às 5h15, 5h20, no meu rotina normal. Agora, eu estou de férias, estou indo um pouquinho mais. Mas eu acordo todos os dias, 5h15, 5h20, faço a minha academia das 6 às 7 da manhã e vou para o meu dia de trabalho normalmente. Quando a gente quer mudar, a gente arranja tempo, a gente arranja lugar, a gente arranja ferramentas. E o processo de coaching, ele te dá isso, ele te dá... Então, por isso eu resolvi trabalhar com isso também, para ajudar outras pessoas a entender que o emagrecimento, primeiro, ele é além da estética. Eu já estou perto dos 50 anos, então, assim, a minha ideia não é ficar marombada de academia, nem gatona, usando fio dental. Não combina comigo esse tipo de coisa, porque eu já sou uma mulher madura. Mas eu também não quero ser uma pessoa com 50, 60 anos, 70 anos, com dificuldade para andar, com dificuldade para me alimentar, tendo que tomar um monte de remédios. Então, fazem mais ou menos 6 anos que eu não tomo nenhuma medicação, né? Eu me alimento com comida de verdade, todos os dias, nada de industrializado, né? A não ser o café, a margarina, a manteiga, no caso, que margarina não uso, a manteiga, o café, que vem da indústria, o azeite de oliva, que é o que eu uso no meu dia a dia. Então, eu cortei industrializados. Então, é comida mesmo, comida lá da vovó, a carne, os legumes, a fruta. A gente procura ter uma rotina de comer em casa. Quando eu vou para restaurante, eu procuro sempre buscar opções que estejam dentro do meu plano. Então, por quê? Porque eu quero saúde. Todo mundo quer saúde, né? Todo mundo precisa de saúde para viver. Para você atingir profissionais, familiares, viajar, trabalhar, comprar uma casa, comprar um carro, ir na igreja, ir numa palestra, fazer... Sem saúde, nós não somos nada. E essa casa que Deus nos deu, esse templo, é o nosso corpo. O que eu estou fazendo com o meu corpo? De que maneira eu estou cuidando dele? Como que eu estou me alimentando? Porque ninguém pega, depois que você é adulto, e enfia garfo de comida na sua boca à força. Ninguém faz isso. Então, por muito tempo eu culpei, vamos supor, eu passei por um relacionamento abusivo. Então, assim, as pessoas me achavam bonita, gorda.
né? A pessoa que eu tinha do meu lado, e eu não estou responsabilizando ela em nenhum momento, a pessoa que eu tinha do meu lado me achava bonita com 100 quilos, 102 quilos. Que eu era grande, que eu era bonita, e que aquilo ali estava tudo bem. E eu tive que comprar uma briga dentro da minha casa com a pessoa com o meu ex-marido, no caso, para poder sair para caminhar, porque eu não estava me sentindo bem. Eu não estava me sentindo feliz daquele jeito. E as pessoas ao meu redor não entendiam isso muitas vezes, né? Parecia que eu estava sendo egoísta, eu ouvi isso. Ah, que agora tu só quer pensar em dieta, agora tu só quer pensar em sair para caminhar, aí tu perde o tempo de estar com teus filhos, perde tempo de estar estudando. Eu coloquei como prioridade. E detalhe, né, Vanessa, as pessoas não sabem o que é ter um corpo com mais de 100 quilos, o cansaço, as dores, né? Tu teve, inclusive, uma situação no joelho, eu gostaria que tu contasse também, porque é muito fácil as pessoas de fora saírem julgando e condenando. Agora, quem está ali na limitação física sabe exatamente o quanto qualquer coisinha do corpo, quando não está funcionando bem, nos abala. Vou dar um exemplo muito bobo, que pode achar nada a ver, mas quando tu tá com uma afta, aquela afta não te incomoda para te comer, não te incomoda até de humor, imagina algo constante, muito mais agravante, né? Então, tem essa questão também, né? Não sei se você quer falar agora já dessa situação também do joelho, da caminhada, como é que foi para ti? Fica, né, até o primeiro. Em seguida que eu me separei, eu passei por um processo de mudança bem grande, assim, da minha vida, né? Eu passei a olhar para mim com mais atenção e com mais autocuidado. E a separação, ela trouxe para mim um divisor bem importante de águas, porque eu comecei a ver que eu era capaz de fazer muitas coisas por mim, e que eu precisava, sim, ficar aquele tempo me cuidando. Depois de um certo tempo, eu conheci uma outra pessoa, eu casei novamente, que é a pessoa que eu estou hoje, né, o Leonardo, que é o meu marido, e a gente realmente se encontrou. E aí, quando você começa a gostar de você, você só aceita do seu lado as pessoas que te valorizam. Serve para amizade, serve para trabalho, serve para relacionamento afetivo, né? Então, eu só quero do meu lado as pessoas que me amam, que me respeitam, e que entendem essa minha vida de trabalho, de atividade física, de cuidado com a alimentação. Nesse meio tempo, nós já estávamos casados, eu acho que mais ou menos uns 4 anos, eu fui contaminada por uma bactéria, né? A artrite séptica é o nome. Que de uma manicure, né, entrar numa cutícula, ela pode ser num procedimento dentário, né, que eu estava, inclusive, cuidando, ajeitando para colocar aparelho, que eu usei aparelho por uns 3 anos, que o médico acha que pode ter sido disso, ou até mesmo nas saladas, alguma coisa assim. Essa bactéria, ela se aloja nas articulações do corpo, né? Então, eu perdi os movimentos das 2 pernas. Eu estava trabalhando, comecei a sentir dor no joelho, o meu joelho inchou muito, eu fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico fez os exames todos ali, e eu já fui para a sala de cirurgia poucas horas depois. Porque essa bactéria, ou ela te deixa tetraplégica, ela faz você perder os movimentos de todas as articulações, principalmente das pernas, ou ela mata. Então, eu fui para a mesa de cirurgia muito rápido, porque o médico tentou fazer a sucção e tirar essa infecção o mais rápido possível e colocar um remédio para combater. Eu fui muito abençoada, né? Eu agradeço muito, eu acredito muito em milagres. Deus nos dá as pessoas certas na hora certa. Então, assim, eu fui um médico na emergência, especialista em joelho, né, que detectou a bactéria muito rápido, e eu fiz essa cirurgia. Só que depois da cirurgia, só que o que me ajudou muito na cirurgia foi eu estar no peso adequado já. Eu já tinha tido uma perda de peso significativa antes da cirurgia. Então, o médico disse que isso ajudou muito na minha recuperação, porque como eu já vinha fazendo atividade física, eu já vinha com uma perda de peso, eu já não estava mais com sobrepeso, né? Obesidade grau 1, que era o que eu tinha antes, né? Eu acabei tendo uma recuperação muito boa. Então, eu fiquei sem andar, depois eu
eu fiz fisioterapia durante muito tempo, consegui recuperar o movimento das pernas, né? Andei de muleta por um bom tempo ainda, de andador e tudo. Foram mais ou menos uns 3 meses de recuperação até conseguir caminhar normalmente, subir e descer uma escada sem precisar de ajuda. E então, assim, essa internação e essa mudança, o que me fez mudar? Eu era uma pessoa extremamente controladora. Eu era uma pessoa que eu tinha que ter o controle de tudo e de todos na minha casa. Então, eu coordenava o ex-marido, no caso, eu cuidava da casa, trabalho, eu cuidava dos filhos, eu sempre fui de ajudar muito a minha mãe e meu pai, eu sempre fui muito presente na vida deles quando eu morava com eles, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que cuidava de todo mundo. E botava o mundo nas minhas costas. Quando eu baixei o hospital, eu fui obrigada a para tudo, Vanessa. Não tem mais, Vanessa. Tu não vai poder trabalhar, tu não vai poder ir para casa, tu vai ficar internado no hospital, tu vai fazer uma cirurgia, eu não sei se tu volta viva dessa cirurgia. Então, assim, você é obrigado. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? As pessoas vão continuar igual. O que eu fiz? Eu liguei para o meu ex-marido, que é o pai do meu filho, né? Do mais novo, que o mais velho já mora fora, já tinha a vida dele independente, tudo. Tu vai lá em casa, tu pega as roupas do Gabriel, tu organiza lá, pedir para a avó ajudar, porque eu não sei se eu volto, então tu cuida dele, né? Falei com o meu marido, disse, olha, eu não sei como é que vai ser a cirurgia, tá aqui a minha agenda, as minhas contas no banco, tá minhas senhas, e eu vou para a cirurgia, e seja o que Deus quiser. Se pega numa situação que, para que tanta loucura, né? O que é prioridade na tua vida? O que é? É comprar, é pagar dívida, ver se o filho está bem, se o marido está bem. Não. Prioridade na tua vida é tu ter saúde para conquistar as coisas. Quando eu sempre uso aquele exemplo uma pane no avião, o que o aeromoça sempre diz? Coloca a máscara primeiro em você. Que se tu não tem oxigênio para respirar, não adianta tu querer salvar o teu filho que está do teu lado, tu não vai conseguir. Se tu não tem oxigênio para respirar, não adianta tu querer limpar a casa primeiro. Tu precisa do oxigênio. Então não vai ser a casa, o marido, o filho, o trabalho, a empresa, não vai ser eles em primeiro lugar. Nunca vai ser. Em primeiro lugar tem que ser tu. Então a primeira coisa do meu dia é a minha atividade física. Se eu tenho força para ir trabalhar, que eu sou obrigada a ter, se eu tenho força para orientar meu filho em casa, se eu tenho força para dar apoio para o meu marido quando ele precisa, se eu tenho força para dar suporte para minha mãe, para o meu pai, para minha família, eu tenho que ter forças para me cuidar em primeiro lugar. Senão eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Eu não vou conseguir dar conta de todo o entorno. E aí é que é a grande sacada, a grande virada da dieta que funciona. Cuide-se em primeiro lugar. Essa é a ideia, né, Tati? E até aproveitando essa deixa aí que tu está falando, se a gente parar para ir na Bíblia, na palavra, né, quando a gente vê ali que o primeiro e o segundo mandamento resumem todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, né, toda a palavra de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O que diz o segundo? Amar a próximo como a ti mesmo. Só que a gente só lê amar ao próximo e a gente esquece a ti mesmo. Se eu não me amar, se eu não me colocar em primeiro lugar, como tu está falando, né, Vanessa, como é que eu vou amar o próximo? Que amor é esse? Né? Se eu não consigo amar a mim, que eu estou vendo que tem que me cuidar, que tem que ter saúde. Esse exemplo que está dando da máscara, eu amo. É verdade. A gente quer ajudar a ganhar o mundo inteiro, controlar e cuidar de todos, mas a gente se deixa de lado. E isso é um egoísmo, é uma imaturidade, não sei quais são as palavras, mas é algo muito forte que a gente precisa entender.
né, para ontem. Quem está nos ouvindo aí, amar assim não é erro, não é egoísmo, não é vaidade, não é, sabe? Não, é prioridade. A gente tem que se amar, tem que se cuidar, tem que se valorizar, tem que cuidar da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde física. E o que a Vanessa está falando é excelente, a gente precisa entender isso. Né? E depois a Vanessa, no final da live, vai estar falando sobre coaching. Como que um coach pode estar te ajudando? Né? E o coaching não necessariamente é só alguém como ela, mas pode ser um coach espiritual, pode ser um coach, né, alguém com sabedoria que vai estar te alinhando. Mas vamos conhecer também esse lado aí que a Vanessa está trazendo, porque tem muito preconceito nisso, né, Vanessa? E aí tu vai estar nos mostrando, né, esse universo aí que hoje são profissões que hoje se fala muito, e às vezes a pessoa não sabe o que é e ela sai falando bobagem por não conhecer e por preconceito. Então, vamos nos amar. E essa questão do amor próprio, Tati, ela é fundamental porque ela interfere nas áreas da tua vida. Muitas vezes eu vejo mulheres ou homens também não conseguem, às vezes, encontrar seu parceiro, né? Sua parceira de caminhada, não consegue se realizar emocionalmente, né? O que que eu sempre digo, assim, que é importante, primeiro, tu te gostar, tu te amar, tu te respeitar. Porque no momento em que tu faz isso, automaticamente a vida te devolve, a vida me devolveu tudo isso. Na medida que eu fui fazendo escolhas que estavam alinhadas com os meus valores, eu passei a receber da vida tudo de volta. O processo de coaching que eu vivencio e que eu trabalho hoje ajudando outras pessoas, ensina exatamente isso. Toda vez que eu não estou alinhada com os meus valores, eu não vou para frente. Eu vou dar um exemplo bem bizarro, assim, mas bem exagerado. Tu é minha amiga e tu resolve que nós precisamos ganhar dinheiro, a gente vai pegar coisas dos outros, roubar, né? Eu não vou ficar contigo, eu não vou, porque isso não está alinhado com os meus valores. Eu não vou me aliar a pessoas que não estão atendendo e dentro das minhas expectativas, porque jamais isso faz parte da minha proposta de vida, me apropriar de coisas que não são minhas. Então, dentro da vida amorosa, dentro da vida profissional, a gente também, dentro da vida financeira, o processo de ajudar a buscar metas palpáveis, tá? Eu atendo mais pessoas buscando o emagrecimento, tá? Porque é a minha história de vida, é com que eu trabalho, foi o processo que eu vivi, né? Então, assim, de você sair do marco zero, que a gente chama, do ponto zero, para o ponto 10, né? Para uma caminhada. Então, eu saio de um ponto inicial e eu vejo com a pessoa onde ela quer chegar. E dentro dessa caminhada, que se dá em 10 sessões, a gente vai fazendo esse acompanhamento com a pessoa, para que a pessoa vá fazendo escolhas. Então, o processo de coaching te ajuda a fazer escolhas que estejam alinhadas com o teu objetivo. O meu objetivo é emagrecer. Vou pegar o meu exemplo. Poderia dar um outro exemplo. O meu objetivo é resolver minha vida financeira. Se o meu objetivo é resolver minha vida financeira, cada vez que eu saio e compro uma blusinha em blusinha, aquela minha meta, ela não vai chegar nunca. Por quê? Porque se eu compro uma blusinha aqui, compro outra blusinha ali, outro dia eu como um sorvetinho, o outro dia, mas é só hoje, eu vou comer aquele bolinho ali. Mas é só hoje, eu vou comprar mais um sapatinho. Mas eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço esse mimo. Então, essas escolhas diárias que a gente vai fazendo, elas vão fazendo diferença se você vai atingir seus objetivos ou não. O meu objetivo hoje é nunca mais sofrer com a obesidade. Esse é o meu objetivo. Então, se hoje eu acordo e vou comer aqueles alimentos que eu sei que irão me engordar, porque a gente sabe,
Quem quer emagrecer aí, abre a gaveta, deve ter umas 4, 5 dietas aí que já foram a nutricionistas aí. Sabe o que fazer? Agora, o porquê que eu não faço? Então, o processo de coach, ele vai te fazer entender o entorno. O que está no entorno que não está me ajudando a atingir meu objetivo? Se o meu objetivo é melhorar a vida financeira, e eu conseguir fazer isso também dentro do meu processo, você começa a entender que eu não preciso satisfazer uma carência emocional comprando algo. Um cansaço do trabalho, eu não venço comprando mais um sapato. Um cansaço do trabalho, eu venço chegando em casa, faz um chá, coloca uma música, coisas que não custam dinheiro. Que se meu objetivo é melhorar minha vida financeira e eu quero me aliviar o estresse do trabalho, eu saio e compro mais um sapato, isso não vai me ajudar a melhorar minha vida financeira e ainda porque eu vou ficar mais estressada porque já usei o cartão de crédito. Então, porque eu usei um valor que eu não vou ter, de repente, no final do mês. A conta chega, a fatura vence, o peso na balança aparece. Não existe passe de mágica. Não esperem passe de mágica. Nenhuma nutricionista do mundo vai conseguir, ou médico, ou o melhor guru que você tem, ou o melhor líder espiritual, vai conseguir mudar a sua realidade se você não fizer escolhas coerentes com aquilo que você quer atingir. Eu posso ir na melhor nutricionista do mundo, e eu defendo aqui a low carb, porque eu acho que a low carb tem todos os estudos randomizados, né? Tem todo um aporte que nos dá. Eu sigo o Dr. Souto, quem quiser, aí tem na internet material maravilhoso, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Low Carb desde o início, mas assim, ó, eu não vou dizer que é a única dieta que funciona, funcionou para mim. Para outras pessoas pode não funcionar. Agora, o que eu posso dizer para vocês? Que funciona escolhas. Escolhas saudáveis. Escolhas que estão alinhadas com o seu objetivo. Eu quero melhorar minha vida conjugal, vamos supor, né? Eu preciso melhorar minha vida profissional. O que você está fazendo? Qual o teu passo? Qual a tua escolha? O que tu está fazendo hoje para poder, por exemplo, melhorar a vida profissional? Eu conversei contigo, né, Tati? O meu sonho sempre foi ser professora universitária. Sempre foi. E eu muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir. Porque como eu sempre trabalhei muito, eu não acabei não muito focada na prática, né? E mesmo eu fiz muitos pós-graduação, várias pós-graduações dentro da minha área de atuação, que é a educação. E o ensino universitário, eu acabei, digo, não, acho que não vai ser para mim, não vai dar, eu vou acabar no ensino fundamental mesmo, e era isso. Dentro desse processo de mudança, eu disse, entrou uma seleção, e eu me candidatei para a seleção. E eu me candidatei me achando perfeitamente capaz, me achando perfeitamente pronta para aquele momento. Se essa mesma seleção aparecesse uns anos atrás, primeiro que eu acho que eu nem ia me candidatar, porque eu não ia me achar capaz. Se eu me candidatasse, talvez eu não fosse tão bem como eu fui, porque eu fui contratada. Por quê? Porque eu não ia passar a confiança necessária para o que o cargo exige. Então, entende que é uma escadinha? E aí, tipo efeito dominó, eu melhorei a minha qualidade de vida, a minha alimentação, eu passei a ter uma proatividade maior, porque eu acordo 5h15 da manhã e eu vou dormir 11 horas, 11h30 da noite todos os dias. Eu passei a ter, eu uso a estratégia do jejum também, mas aí aqui não é a questão da gente trabalhar
focado na alimentação em si, porque eu não sou nutricionista, então eu sugiro que quem está buscando procure o suporte de uma nutricionista. Eu tenho o suporte da nutricionista também. Então, assim, ó, a gente busca, dentro desse efeito dominó, os resultados começam a aparecer. E o contrário vale também. Eu não me cuido, eu não me coloco em primeiro lugar, eu não cuido da alimentação, eu trabalho no emprego que não me agrada, eu tenho um relacionamento afetivo que eu não estou feliz e eu não converso sobre isso. Eu tenho uma vida profissional que eu não sou respeitada, ou eu tenho filhos que não me respeitam. Então, é efeito dominó também, da mesma maneira, porque eu acabo não me cuidando. E sobre a vida... Vanessa, só antes de tu dar uma continuidade, teve uma frase que tu disse assim, ó, a conta chega. Aí eu vejo tu falando justamente sobre o princípio de semear e colher. Né? Então a gente pensa muitas vezes que o semear e colher é só, eu vou ser bom para que aconteça coisas boas. Eu vou pensar no próximo, fazer boas ações, porque assim minha vida vai ser boa, e um dia quando eu precisar eu vou ter. E é muito mais amplo, né? Porque a gente precisa cuidar, como está falando, a questão da saúde, a questão da mente, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente vai pensando, muitas pessoas falam sobre isso, a gente vai atrair. E tem muito a ver. Então, cuidar da parte espiritual, cuidar da nossa fé, cuidar daquilo que a gente pensa, vai ajudar a refletir nas nossas ações. Porque realmente começa numa decisão, e não quer dizer, decidi ser rico e sou rico. Não, mas como eu disse, é uma escadinha. Vai ter várias coisas que vão levando até a gente conseguir chegar àquele objetivo, porque nada é de graça, como se for da própria questão da ginástica, e assim vai. Então, é importante as pessoas entenderem isso. A gente começa com a decisão e vai semeando aos pouquinhos, né? Como a própria árvore, a sementinha, para depois lá ela crescer e a gente poder então colher desses frutos, né? Isso. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o poder de escolha. Somos seres que pensamos. Então, e essa grande casa que é o nosso corpo, ela é o resultado das nossas escolhas. Então, na medida que eu faço escolhas que não estão combinando com aquilo, que eu quero cuidar do corpo, mas eu não escolho cuidar do corpo, eu acabo me prejudicando. Eu acabo trazendo isso para... E aí, por que aconteceu isso comigo? Quando eu caí no hospital, muitas vezes a gente pensa, por que isso está acontecendo comigo? Né? Quando acontece uma coisa muito ruim com a gente, principalmente questões de doença, o que isso está querendo me ensinar? Essa é a pergunta. Não é por quê. Né? É o para quê. Isso. O que eu preciso aprender com isso? O que isso está querendo me ensinar? Como eu tenho que melhorar essa parte na minha vida? Então eu entendi, com a graça de Deus, eu entendi o que aquela doença estava querendo me dizer. Aquela doença estava querendo me dizer que eu era obrigada a parar. Que se com Vanessa ou sem Vanessa, o mundo gira do mesmo jeito. Que eu não sou a bolachinha mais recheada do pacote. E que as pessoas continuariam vivendo sem mim. Né? Eu perdi meu pai na pandemia. Né? Eu perdi meu pai para o Covid. E a gente que tem fé, a gente que acredita que essa vida aqui ela é passageira. Né? Essa vida aqui, ela vai terminar. Ela vai acabar um dia. Então, as pessoas não precisam ficar tão apegadas a tudo isso que está aqui terreno, né? Porque ela vai acabar. E quando eu perdi meu pai para outro plano, e que ele sempre me disse isso, né? Ele sempre me disse, luta, corre atrás das tuas coisas, né? Não deixa a vida passar em branco, né? Vai atrás do que aquilo que tu acredita seja verdadeira e vai atrás do que tu acredita. Porque eu sempre fui muito medrosa, eu fui uma criança insegura, eu sempre fui muito chorona, né? Eu não me posicionava. E o meu pai sempre foi uma pessoa que me instigava muito, né? Me ensinou a andar de bicicleta, me jogando ladeira abaixo para eu cair, esfolar o joelho,
que eu tenho marca até hoje. Então, assim, são ensinamentos que a gente vai guardando e que vai te encorajando. Eu tinha medo de roda gigante. A minha lembrança da infância é que ele nos levava obrigado a ir na roda gigante, porque a gente não podia ter medo de altura. Porque a altura é bonito, tu vê a paisagem. Então, até hoje eu olho, o meu filho mais velho é paraquedista, né? Do Exército. Então, eu transferi essa insegurança de infância para uma vida adulta hoje, me tornando a mulher que eu sempre sonhei em ser. Hoje eu sou a mulher que eu sempre sonhei em ser. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu sei que as pessoas que estão aí, que eu sei que tem muitas que estão aí, me conhecem. Eu não falo de um lugar que não é verdadeiro, né? Eu sou professora, eu conquistei as minhas coisas com o meu dinheiro, eu não ganhei nada de ninguém, eu controlo a fatura do cartão de crédito, eu organizo as minhas viagens com meu marido e com os meus filhos, eu paguei minha casa. Então, eu sou uma pessoa de verdade, de carne e osso, que trabalha todos os dias, que acredita muito no trabalho que faz, porque também educação muitas vezes não é muito valorizado, né? Mas eu acredito muito no trabalho que eu faço, eu gosto muito do trabalho que eu faço, e é dele que eu tiro o meu sustento com muito orgulho há 30 anos. E ajudei muito meus pais também com o trabalho que eu faço. Então, são coisas que você vai... Qual a resposta que você está dando para a vida? Faz a vida valer a pena. Se tu vende merenda, se tu é faxineira, se tu é médico, se tu é advogado, se tu é psicólogo, se tu é nutricionista, se tu é professora, não interessa, ou seja, faz essa tua vinda aqui valer a pena, porque ela vai acabar. Ela vai acabar um dia. E quando ela acabar, as pessoas têm que olhar e dizer, poxa vida, ela deixou um legado e não herança. Herança, meus filhos podem gastar em um mês. Se eu deixar. Agora, legado fica. Legado ninguém te tira. Dinheiro um dia acaba. Legado nunca acaba. Uma coisa que eu queria deixar também pra gente, eu acho que tá quase, eu não tô controlando a hora, Tati. Mas eu acho que a gente tá quase... Isso, tá quase no fim. Que peninha, mas vamos lá. Deixa a tua mensagem pra gente. Converse com seus pares. Converse, diga o que você precisa. Eu lembro da virada de chave que eu fiz e com o meu marido, eu disse para ele, a nossa rotina e o nosso povo gaúcho é muito em função de comida, né? E eu lembro de um dia ter sentado com ele e ter dito para ele, eu não posso sair para comer todo final de semana. Eu não posso, porque eu tenho uma doença, é uma compulsão alimentar, e que se eu sair para comer todo final de semana, o final de semana são 2 dias, são de 7, são 2 dias. Se eu for fazer um somatório, uma vez eu fiz esse somatório, daria quase que metade do ano saindo da dieta. Então eu sentei com ele e pedi ajuda. Isso precisa me ajudar. O meu problema não é doce, tá? O meu problema é pão. Tem pessoas que têm problema com doce. O meu problema é o carboidrato mesmo, o doce, o pão, a farinha. Então, assim, ó, eu não como nada que tenha farinha de trigo. Porque eu sei que isso, se eu comer, me gera uma compulsão. Vai me fazer mal. Então, as pessoas que convivem comigo, que me amam, que estão do meu lado, elas já sabem disso. Então, eu faço escolha sempre sem o pão, sem a massa, sem o arroz. As pessoas que estão do meu lado, elas têm que me ajudar, elas têm que me dar esse apoio, né? Meu marido está aí acompanhando a live, ele sabe disso. Então eu pedi ajuda para ele. E aí no início ele disse, mas agora então a gente não vai fazer nada. Eu disse, não, a gente vai fazer. A gente vai fazer coisas que eu possa, churrasco, e ao queijinho, e hoje em dia eu consigo ir numa pizzaria, aí eu como a parte que vem em cima, não como a massa, mas hoje eu consigo melhor isso. Durante um tempo, a gente precisou fazer coisas em casa, para eu monitorar isso, e ele me deu o suporte que eu precisava. A minha família toda, né, me deu o suporte que eu precisava, os meus filhos, os meus pais. Então, eu preciso que vocês entendam... digam para as pessoas aquilo que vocês precisam melhorar na vida de vocês. Se é a vida financeira, se é a vida conjugal, se é a vida alimentar, a saúde, as pessoas não têm como adivinhar. Digam que vocês precisam de ajuda. Não tenham vergonha de dizer isso. Dizer que precisa de ajuda é bonito.
não nos diminui, não nos inferioriza, a gente não se torna uma pessoa menor, menos importante por a gente abrir as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Pelo contrário, isso é nobre. Isso só realmente quem sabe, né, quem é o seu posicionamento, a sua segurança, né, tem melhorando a autoestima, que consegue falar sem se preocupar com o que os outros vão pensar. E pelo contrário, isso acaba gerando uma empatia e gera uma admiração. Porque quantas pessoas gostariam de poder falar também dessas dificuldades, mas, ai, Deus me livre, eu não vou falar isso, imagina, vou me achar fraca, vou me achar isso, me achar aquilo. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe que você é em primeiro lugar, para você estar bem, para poder ajudar os outros. Né? Muito bom, falar. Que bom que tu aprendeu isso e tu está nos falando isso. Precisamos aprender a falar. Né? A gente não pode deixar nada trancado. Assim como a gente também precisa aprender a perdoar, assim como a gente precisa aprender a amar, e a gente ama o outro como ele é, não como a gente gostaria que fosse. E são vários ensinamentos que assim a gente vai posicionando a nossa mente, tomando as decisões corretas, e faz toda a diferença. Vanessa, minha linda, Isso. você quer falar mais alguma coisa para finalizar aqui a live? Porque está muito gostoso de ouvir, a gente tem aprendido bastante, e peço aí que tu possa então deixar uma mensagem final, né? E te agradeço mais uma vez. Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar a tua história. A grande mensagem, Tati, que eu quero deixar é: acreditem nos seus sonhos. Acreditem na vida que você gostaria de ter e corre atrás para isso, né? É possível, sim. Acredite no 1 milímetro por dia. Essa é a chave do negócio. 1 milímetro por dia para chegar perto do seu sonho. Não espera grande transformação. Né? O 1 milímetro ele tem o poder de mudar também. Então, essa é a minha mensagem. Sintam-se capazes, cuidem de si, para você poder cuidar os que mais amam ao seu redor. A gente precisa se cuidar em primeiro lugar. Fica o meu Instagram aí, qualquer coisa, se o pessoal quiser me perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. Para vocês também, qualquer dúvida que surgir, você me encaminha. E eu coloco no meu Instagram, o meu Instagram normalmente ele serve para isso, é um blog pessoal, onde eu coloco o meu dia a dia ali, as minhas conquistas, as minhas lutas, e que eu vou para academia, que eu volto da academia, que hoje eu não estava afim, mas eu fui assim mesmo. Se você tem um objetivo, você tem que correr atrás. É difícil, é. Eu não acordo todo dia às 5 da manhã super feliz, louca para ir malhar. Não, óbvio que não. Só que a gente não é criança mimada para fazer só o que a gente gosta. Então, quem gosta de comer doce, não vai comer doce a vida inteira. Um dia a conta chega. Então, a gente precisa fazer algumas coisas que são necessárias para atingir os nossos objetivos. Então, eu sempre digo, a gente não é criança mimada. A gente tem que fazer coisas, às vezes, que não gosta para chegar no objetivo. Essa que é a ideia. Tá? E agradeço muito o convite, agradeço todas as pessoas que colocaram os comentários ali que eu consegui ir lendo e as palavras de incentivo. Muito obrigada pelo convite também, Tati. Imagina, foi um prazer, muito obrigada mesmo, mais uma vez, e obrigado por compartilhar também teu Instagram, explicar, né, que é um blog pessoal, que as pessoas podem estar indo ali também se fortalecendo, né, vivendo junto contigo ali cada dia e se inspirando, né, porque tu é uma inspiração, né, Vanessa? E quem te conhece colocou aí várias mensagens, eu não consegui ler todas também, porque para mim travou aqui, mas as que eu li, todas te elogiando, dizendo que tu és uma inspiração, e é isso, a gente precisa de pessoas assim, que estão dispostas a falarem das suas dificuldades, como assim elas superam, como viraram a chave, e da dieta que funciona, que é aqui, começa na mente, começa então com posicionamento, e começa com essa questão de se amar, né, de ter fé, de crer e saber que Deus está assim junto com aqueles que assim chamam por Ele, para Ele estar ali junto, fortalecendo e dando a força que a gente precisa, porque nós somos limitados. Muito obrigada. Obrigada mesmo, tá, Vanessa? Deus abençoe o trabalho de vocês aí no Instagram e Deus abençoe todos que estão aqui nessa live, que a gente possa continuar na caminhada.
Um abração. Amém. Abração para todos. Sintam-se todos abençoados, beijados, paparicados. Recebam um abraço caloroso aí. E força, vamos embora. Vamos conquistar aí essa chavezinha da virada, tá? Para todos. Beijo, beijão. Tchau. Pessoal, semana que vem a gente vai ter aqui conosco uma psicóloga que vai estar falando sobre autoconhecimento. Vai estar nos ajudando a falar, então, um pouco mais, para a gente se conhecer um pouco mais. Assim como a gente viu aqui a Vanessa, que hoje faz um trabalho de coach, que ela ajuda a pessoa que já identificou, que já percebeu alguma coisa, então pode estar entrando em contato para dar essa orientada, né? Como ela me tinha me explicado antes em off, o coach, ele não é um terapeuta, ele não é alguém que está ali para dar um diagnóstico, né, e ir lá a fundo. Ele vai fazer, sim, uma entrevista e vai criar metas e vai estar ajudando aquela pessoa que já sabe quais são suas limitações e precisa de uma forcinha, tá? E na semana que vem, então, essa psicóloga aí que está nos ajudando, autoconhecimento. Então, não perde, já vai compartilhando aí para quem você conhece, estar conosco aqui também. Obrigada a todos que estão aí até o finalzinho. Vocês fazem a diferença aqui, né, na história da missão Eis-me Aqui. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite, boa semana e até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.